Ao longo do livro de Eclesiastes e à medida que a gente vai se aprofundando na leitura do livro, nós vamos perceber uma exortação à temperança, à moderação. Não é diferente aqui no capítulo 8, nos primeiros versos do capítulo 8, que eu gostaria de compartilhar nesse momento. Eclesiastes capítulo 8, a partir do verso 1 até o fim do verso 9, diz assim: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade de suprema, e quem lhe dirá que fazes? Porque quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a pratica. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Até aqui. Salomão começa então aqui o capítulo 8, exortando sobre a beleza da sabedoria. E ele vai dizer, aqui no final do verso 1 do capítulo 8, que a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. A sabedoria não nos deixa arrogantes, a sabedoria não nos faz com que nos ensoberbeçamos diante de outros homens. A sabedoria não é para orgulho próprio, antes a sabedoria nos humilha, nos coloca na condição de conscientes de nossa total necessidade, total ignorância, e quanto mais nós nos aprofundamos em saber, mais nós reconhecemos que temos ainda muito a percorrer no caminho da sabedoria. Por isso a sabedoria nos torna mais humildes, nos torna conscientes da nossa ignorância, da nossa falta de destreza, da nossa dependência. Então por isso que ter um coração, buscar um coração sábio, vai fazer com que a dureza da arrogância, a dureza de alguém que então se orgulha de saber, de ter, de ser, faz com que isso seja quebrado. Sábio é o homem que é humilde. Sábio é o homem que compreende que precisa saber mais. Sábio é quem reconhece o quanto somos totalmente dependentes do Senhor para saber tão somente o pouco e ao mesmo tempo a profundidade da riqueza do conhecimento que Deus então se deixa revelar. Quando nós pensamos sobre o nosso conhecimento de Deus e intentamos nos achar sábios, conhecedores, há uma coisa que nós precisamos compreender e que norteou toda a teologia reformada ao longo da história. E essa coisa é que tudo o que a gente pode conhecer de Deus, todo o conhecimento acerca de Deus, não pode ser clareado, não pode ser conhecido do homem, a menos que proceda do próprio Deus, a menos que Ele se revele. Ele é a fonte de todo o conhecimento particular, do conhecimento em especial dele mesmo, do quanto que nós podemos conhecer de Deus. Está revelado que existe um Deus pela natureza e Deus se revela sobre como Ele é, o Deus eu sou, o Deus que tem um plano redentivo para a sua igreja, um Deus que se manifesta através da sua palavra. Então o conhecimento de Deus só é possível, só é então alcançável pelo homem em virtude da auto-revelação desse próprio Deus. Isso é sabedoria.
É não buscarmos conhecer a Deus além daquilo que Ele revelou. É não buscarmos compreender o mundo à nossa volta separado da revelação das Escrituras de Deus, de como o Senhor que criou todas as coisas nos mostra, nos ensina como nós devemos nos relacionar com todas elas. Por isso que a sabedoria nos torna mais humildes. Por isso a sabedoria nos torna mais conscientes do quanto nós somos pequenininhos, do quanto nós não somos nada sem Deus, do quanto nós precisamos de Deus, porque Deus é grande. Por isso a sabedoria ela faz o nosso rosto reluzir de alegria, porque vai nos tornar mais conhecedores da nossa necessidade de Deus. A sabedoria vai nos trazer ainda um coração experimentado, um coração maduro, um coração que consegue ponderar e sujeitar-se às autoridades instituídas por Deus, quer seja essa autoridade boa, em convergência com a palavra do Senhor, quer que simplesmente seja pela dureza da lei, mas naquilo que não for contrário à revelação do Senhor, se não for contrário às Escrituras, o pregador, o sábio, nos orienta que nós devemos nos sujeitar, porque o rei tem domínio sobre muitas coisas, os governos têm domínio sobre muitas coisas e podem nos fazer mal. Então nos sujeitar, buscar a paz da cidade, porque na paz da cidade nós teremos paz, como Jeremias vai ensinar ao povo em cativeiro, um comportamento sábio. Nós precisamos estar sujeitos à lei, obedecer à lei, buscar obedecer à lei, enquanto esta lei não for contrária à palavra do Senhor. Porque essa consciência de estado de peregrinação nos faz entender que nós não somos daqui, nós não somos desta terra, não existimos para esse lugar, nós existimos para a glória eterna dos céus. Isso aqui vai passar. Vamos nos sujeitar em respeito às autoridades que Deus constituiu e vamos viver a nossa vida com moderação, com cuidado, com sabedoria. Isso vai refletir Deus em nós através do nosso testemunho, através da maneira como a gente se comporta, através da maneira como a gente se relaciona. Não há nenhum homem, diz o sábio, que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele domínio sobre o dia da sua morte. Nós não sabemos quando Deus então vai nos recolher a si, quando Deus vai nos tomar desse mundo. Por isso nós precisamos vivê-lo com toda moderação e temperança. Por isso nós precisamos compreender que cada passo nosso precisa ser um passo de sabedoria, precisa ser um passo de alguém que vive em conformidade com um conhecimento que é muito além do nosso conhecimento. Que nós possamos aprender da palavra daquele que sustenta toda a palavra, que através da palavra criou todas as coisas, que através da sua ordem todas as coisas passaram a existir. E esse Deus, é a esse Deus que nós devemos toda glória, toda honra, todo louvor. É nele que nós vamos encontrar propósito para a nossa vida. É nele que nós vamos compreender o quanto que Ele usa todas as coisas à nossa volta, coisas boas e coisas ruins, duras vezes, para nos tornar em conformidade com aquilo que nós precisamos ser. E nós seremos nele, porque Ele é que sabe que pensamentos se tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, como escreveu o profeta Jeremias novamente, aquele povo em cativeiro. Deus sabe o fim desde o começo, como canta Estênio Márcio da música do tapeceiro. Às vezes a gente olha aquele tapete pelo avesso, não sabe o que é que vai dar, vê aquela coisa manchada, aquelas cores uma sobreposta à outra, e Deus já sabe a obra que Ele está para completar ali. Ele já vê o outro lado, Ele já vê o fim, Ele já vê tudo consumado. Nos sujeitemos às autoridades. Não sabemos o dia da nossa morte, não cabe, nós não dominamos o vento, isso está nas mãos do Senhor. Busquemos um coração sábio. Um coração sábio vai nos dar temperança, um coração sábio vai nos dar moderação, vai nos ensinar muito de como nós devemos nos relacionar com a criação, com as pessoas, com Deus.
Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique em nossos corações a sua santa palavra.